de ferramentas é muito mais a tentativa de mostrar o que podem começar a explorar. Deixa-me só. Primeira coisa, partilhar o segundo ecrã e façam figas para que as minhas partilhas do Teams não comecem a dar asneira, porque eu já reinstalei 3 vezes e não sei o que é que se passou. Portanto, então vamos dar início à aula agora, tentando a aula com o tema Ferramentas Informáticas de Apoio à Investigação, em que eu agora lhe pus um segundo subtítulo, que é Na Era da Inteligência Artificial. Portanto, quando eu comecei a dar a primeira vez estas aulas, nem sequer eram aulas, eram juntar os meus alunos de orientação e falar um bocadinho, na maior parte das vezes era questões mais ligadas à referenciação bibliográfica, portanto não era ainda tão abrangente como esta. Entretanto, com a passagem a existir uma aula de dissertação no mestrado, ainda na altura com a professora Teresa Fonseca, fui convidada a dar aulas, depois com a professora Carla Garrido também, e, entretanto, como docente do doutoramento, algumas destas questões também são abordadas no seminário do projeto do perfil D, de património, portanto, só para uma parte dos alunos. Só para começar, espero que estas coisas funcionem. New electronic media or our new gadgets. You push a button and the world's yours. You know, they talk about the world getting smaller. Well, it's thanks to these that it is. Everywhere is now our own neighborhood. We know what it's like to go on safari in Kenya or to have an audience with the Pope, to order a cognac in a Paris cafe. But not only is the world getting smaller, it's becoming more available and more familiar to our minds and to our emotions. The world is now a global village. A global village. Well, if the appliance store is the symbol of the age we're living in now, what about the symbol of the age just past? Because in contrast to all of this, we used to have just one medium, or one gadget, if you like. Done? Come on around. All media are extensions of some human faculty, mental or physical. Wheel is an extension of the foot. Book is an extension of the eye. Clothing is an extension of the skin. Electric circuitry is an extension of the central nervous system. The extension of any one sense displaces the other senses and alters the way we think, the way we see the world and ourselves. When these changes are made, men change. But I remain disappointed. Nós estamos perante, nesta altura, um período de transformação, digamos, dos mídia que temos disponíveis. Mas, se pensarmos, a grande alteração de ferramentas, de pressupostos de ferramentas, foi a invenção da imprensa. E foi essa a razão que eu coloquei como imagem do cartaz a primeira Bíblia impressa, a Bíblia de Gutenberg. Dê-me só licença. Tenho um gato a pedir atenção. Vamos falar um bocadinho sobre ferramentas informáticas computacionais e, de certo modo, as ferramentas que nós usamos estão pensadas, de certo modo, como uma extensão do nosso cérebro e de outras das nossas, de nossos sentidos, mas, ao mesmo tempo,
nesta altura, com a inteligência artificial, também são simulações do próprio cérebro. E nós estamos perante um admirável mundo novo de novas ferramentas. There is an AI for that everywhere. E podemos encontrar qual é a melhor ferramenta de inteligência artificial para nos auxiliar. Portanto, isto é uma mudança dos últimos anos, esta mudança. Mas se nós pensarmos, a ferramenta não faz o trabalho sozinha, mas o tipo de ferramenta que nós vamos usar vai ter impacto na velocidade e na quantidade de trabalho que fazemos. Portanto, mesmo que, digamos, precisamos sempre de ter o utilizador, não é? Somos, neste momento, apesar de todos os sistemas de inteligência artificial, é preciso que alguém escreva a prompt, não é? Portanto, é necessário o utilizador. E se as ferramentas podem alterar a nossa percepção do mundo, a natureza da ferramenta, se ela for informática ou analógica, também tem um impacto no tempo que vamos despender em tarefas, mas não nos vai retirar a necessidade de planear e programar antes de fazer. E assim, talvez eu possa dizer que o meu conselho para quem está a fazer um doutoramento ou para quem está a fazer uma dissertação de mestrado é organização. O segundo conselho é mais organização, o terceiro conselho é estruturação da informação e o quarto conselho é aprender a fintar a procrastinação. Nós vamos então ver as coisas do notebook ao notebook, isto é, entre o analógico e o digital. E se pensarmos, numa primeira fase do trabalho, a grande preocupação que nós temos é de arrumar, sejam pastas ou cadernos, mas à medida que avançamos na investigação e temos mais informação, percebemos que apenas isso não é suficiente. Temos de conseguir encontrar uma forma de organização da informação que seja um valor acrescentado e que nos ajude a estruturar a informação e contribua para o aumento do conhecimento. Percebemos bem a diferença entre uma coisa e outra se pensarmos em construção. Aqui os materiais estão arrumados, mas não estão estruturados. Aqui já fazem parte de uma estrutura, fazem parte de um edifício. Por definição, o edifício está estruturado, as partes têm o seu sítio certo, a ordem e as proporções corretas. Um trabalho de investigação geralmente não tem a partir de uma estrutura definida. A mesma tem que ser estabelecida a partir de um conjunto de partes que vamos recolhendo de leituras, observação, análise ou outras, como num trabalho de reconstrução. E muitas vezes as partes que temos ainda não têm o seu lugar na estrutura geral. Um processo de investigação não é linear, rigorosamente faseado e encadeado. É muitas vezes cíclico, outras vezes caótico e tantas vezes só faz efetivamente sentido à chegada, quando olhamos para trás e percebemos intencionalidade posterior em escolhas que foram circunstanciais. Esta apresentação está organizada em 4 momentos, tentando mostrar ferramentas que podem ser usadas e queria deixar um disclaimer que é: esta aula não é um tutorial para usar as ferramentas, mas um conjunto de montras para vos apresentar algo do que já existe disponível. Ferramentas que vos podem auxiliar no trabalho de investigação ou ferramentas que vos podem abrir novas perspectivas, relações, novos encadeamentos. De certo modo, a ferramenta pode nos ajudar a ter mais conhecimento. Portanto, vamos passar pela pesquisa e descoberta de informação, depois pela organização, pela estruturação, pela produção de conhecimentos, pela redação e comunicação, e poderíamos voltar outra vez à espiral. Portanto, pesquisar onde? Claro, podemos começar pela biblioteca da faculdade, mas há muitos outros sítios. Cada vez mais temos outras ferramentas de descoberta. Portanto, como é que podemos começar? Como esta aula também está a ser oferecida aos alunos do MIARC, se calhar algumas coisas podem fazer mais sentido até para o trabalho do MIARC, outras fazem mais sentido para o trabalho do doutoramento. A primeira coisa é perceber
se o que se nós estamos a tentar fazer é algo que ainda não foi feito. Portanto, perceber se é viável fazer a investigação ou se simplesmente achamos um tema muito interessante, mas alguém já fez aquele trabalho e, portanto, não faz sentido pegar. Portanto, a primeira coisa básica, preliminar, é tentar perceber se o trabalho ainda não foi feito. Portanto, pesquisas no repositório físico da faculdade, nos repositórios digitais, nos repositórios da produção científica portuguesa, como o RECAP, algumas teses internacionais, como o DEALNET, que apanha com as teses espanholas, diversas bases de dados, ferramentas de descoberta e, claro, e isso muitas vezes para o mestrado é logo a primeira conversa, que é falar com o futuro ou provável futuro orientador e falar com outros professores investigadores, alguns deles mesmo que nós não os conhecemos e podemos abordá-los, alguém que não conhecemos, para discutir o que é o nosso plano de investigação. Eu, quando iniciei, ou quando pensei em iniciar o meu doutoramento, havia uma pessoa que eu conhecia de nome, que para mim era uma referência de alguém que tinha feito uma carreira na área da construção, trabalhava no LNEC, e era arquiteto. E, portanto, eu mandei um e-mail ao professor José Guiar, que eu não conhecia de sítio nenhum, mas a perguntar-lhe o que é que ele considerava ser, para alguém que queria fazer um doutoramento na área da construção, o que é que achava que poderiam ser temas de investigação válidos. Ele respondeu-me, o que eu acabei a fazer não foi bem o que falamos, e também o que eu planeei fazer acabou a ser transformado quando eu comecei a fazer a investigação e comecei a perceber que havia trabalho prévio necessário, mas mais tarde o que aconteceu é que ele acabou por ser um dos meus argumentos de doutoramento, portanto, e agora somos colegas em disciplinas do CEAPA. Mas há cada vez mais ferramentas de descoberta que nos vão ajudar a perceber rapidamente se é viável ou não é viável fazer o trabalho. E, portanto, deixava-nos algumas. O Perplexity, pronto, eu não vou falar do ChatGPT porque toda a gente o conhece, portanto, não preciso. Vou falar do Perplexity porque o Perplexity consegue dar umas fontes de onde retirar a informação. Coisas que o chat tem vindo a alterar, isto é, começa a dar links, mas no início inventava substancialmente e ainda continua a inventar substancialmente as coisas. Portanto, tenham sempre cuidado quando fazem perguntas. E, portanto, neste caso, eu fiz-lhe uma pergunta muito basilar e eu queria saber quais eram as melhores bases de dados para eu encontrar artigos, neste caso, sobre inteligência artificial para a arquitetura, e pedi ao Perplexity e ele indica-me um conjunto de open access, porque eu também pedi ao open access e pagas. Pronto, o Google Scholar, o Open Access Journals e o Semantic Scholar eram plataformas que eu conhecia, mas, por exemplo, não conhecia a Archive e, portanto, foi uma mais-valia. Relativamente às pagas, também conhecia a Ciência Direta, a Scopus, mas nem sequer me tinha lembrado da ACM, nem da IEE, e agora só teria que verificar se tinha isto disponível no ambiente da Universidade do Porto. Outra ferramenta, e esta vou falar no passado porque existia, já não existe, já foi descontinuada, mas que era provavelmente da ferramenta mais visual de pesquisa, era o Wisdom AI, que permitia, a partir de um termo de pesquisa, neste caso eu pus Remy-Dirt, portanto a taipa, mas em inglês, dava-me as palavras-chave que se ligavam, dava-me quais eram as revistas que tinham mais publicações sobre aquele tema, financiamento,
os autores, uma distribuição dos assuntos ao longo do tempo, portanto, dava uma perspectiva visual da investigação. Infelizmente, quando fui fazer, digamos, a verificação de que as coisas estavam todas funcionais para esta apresentação, o site já não consegue ser acedido e fui pesquisar e percebi que houve uma aquisição há 2017, mas depois a nova empresa foi pouco a pouco deixando de investir e acabou por deixar de apoiar. Outras ferramentas, por exemplo, o Elicit, que nos permite colocar questões em linguagem natural, já não tenho que utilizar os operadores do AND, OR, NOR, e, portanto, eu posso colocar questões e ele vai dar-me alguns artigos que me vão permitir continuar a procurar outros artigos, porque muitas das vezes o início de uma investigação nós sabemos que é mais ou menos uma área, um tema que nos interessa, mas ainda não sabemos exatamente qual é o propósito, qual é a lacuna, qual é a resposta que nós queremos, e então temos que começar a pesquisar e, em certas alturas, perder imenso tempo. O que acontece com este tipo de ferramentas é que elas nos permitem passar entre artigos, ir descobrindo. Alguns deles temos-nos disponíveis em bases de dados, outros podemos chegar à conclusão que não temos. Vocês veem que nos dizem que têm PDFs, outros não têm. Desculpem que eu carreguei no coisa e ele andou para trás. Pronto, e então eu consigo passar, por exemplo, daqui para outras bases de dados. Neste caso não estava o artigo disponível, mas tinha outras em que eu tinha os artigos disponíveis. Portanto, é uma ferramenta de descoberta, ainda estamos nessa fase. Outro com uma apresentação mais gráfica, portanto mais próxima do que era o Wisdom AI, mas de uma forma diferente. Eu, neste caso, vou passar o DOI de um dos outros artigos que tinha ido buscar ali, não é? No coisa anterior. Pronto, não estou aqui a mostrar uma investigação em concreto, estou a mostrar a ferramenta e, portanto, o que temos aqui é a possibilidade de ver uma rede a partir de um artigo que eu encontrei e que eu acharia que era um artigo importante e interessante para a minha investigação. Portanto, consigo ver as ligações, saltar entre artigos. E perceber, e como isto nós temos, digamos, os precursores e os sucessores. Portanto, geralmente, quando a partir de um artigo importante, nós conseguimos ver as ligações a montante e perceber onde é que ele foi buscar a informação, e às vezes nós temos que retrilhar esse caminho para conseguir perceber que outros artigos podiam ter opiniões que sejam contrastantes com o que estava no artigo que estamos a ler, ou então porque é que as coisas foram em determinado sentido. Portanto, este link fica aqui, não é para passar o vídeo agora, que é uma explicação de como é que o Little Maps funciona. Outra também bastante gráfica, o Connected Papers, em que para o mesmo, neste caso, a forma de entrada é a partir de um artigo também conseguimos fazer uma ligação aos diversos artigos que se ligam a este. A maior parte destes sistemas têm versões gratuitas que,
em alguns casos, permitem, por exemplo, fazer só um mapa e eu tenho que pagar um para conseguir ter outro. De outras circunstâncias, às vezes, em algumas investigações, nós optamos por pagar durante um tempo o acesso, não é? Pronto, aqui também permite depois navegar entre os diversos artigos. Vemos sempre os resumos, portanto, é uma forma também de fazer a primeira revisão de literatura, não é? A partir da primeira triagem, não é? A partir desta ferramenta, e posso depois juntá-los à lista e retirá-los da lista. Portanto, consigo ver os trabalhos anteriores, portanto, perceber de onde é que vem digamos, este tipo de investigação, de onde é que vem, o que é, como é que ela é construída, e depois também consigo perceber os trabalhos que derivam deste trabalho, portanto, e fazer essa passagem, essa análise. O Research Rabbit está, digamos, é na mesma, do mesmo tipo de ferramenta em que, a partir de um artigo, nós também conseguimos, ou de um artigo, ou de uma pesquisa de palavras, também conseguimos fazer depois uma relação entre artigos. Portanto, juntando os diversos artigos que nós encontramos a uma coleção, nós depois vamos começar a ter estabelecimento das relações entre artigos e, mais uma vez, fazer um mapa de investigação. Se vocês analisarem muitas publicações, normalmente não da área da arquitetura, a representação gráfica da investigação e a partir destas ferramentas, é uma das formas de análise e de explicitação do percurso de investigação. O Aster, ainda não vou mostrar muita coisa porque isto foi a mais recente descoberta. Já tinha, mas tinha sido algum tempo atrás e ainda não tinha tido tempo de explorar, e então foi só mesmo hoje para a apresentação. Neste caso, é uma ferramenta bastante direcionada para a investigação e não apenas mais abrangente, e portanto permite-me, além de encontrar os artigos, as publicações, também ter alguma avaliação da sua relevância, porque quando eu encontro uma publicação que fala sobre o assunto que eu quero, muitas das vezes não sei se ela é importante ou não, quando eu ainda não domino o assunto. Mais tarde, quando já é algo que eu já estudei, ou ver uma publicação, sei, oh, não, isto é inovador, não, isto está dito em todo lado. Mas quando estamos a iniciar uma investigação sobre um determinado campo, precisamos, às vezes, desta ajuda de evidenciação da relevância. Portanto, isto está em tempo real, eu não acelerei os vídeos, devia tê-los acelerado. Mas neste caso, foram encontrados 27 papers que respondiam à pesquisa, e ele próprio depois consegue mostrar a evidência do paper, não é? Eu posso saltar para os artigos quando estão fora. Em algumas alturas ele mostra mesmo as citações específicas do que está a cruzar com a minha pergunta, mas depois também me permite filtrar isto e ir ver, por exemplo, os que são mais relevantes no contexto da investigação. Mais uma vez, são ferramentas de descoberta, e que depois devem ser organizadas e estruturadas, o que conseguimos retirar aqui para poder usar, digamos, na investigação. Estão a ver, posso
colocar filtros e com isso reduzir o número de artigos. Posso depois adicioná-los a listas, portanto o sistema é sensivelmente idêntico na maior parte das plataformas. E voltando a esta lista, eu acho que muitas das vezes a nossa grande dificuldade é não nos perdermos a ver todas estas ferramentas e chegar ao final do dia sem ter avançado nada no trabalho. Tantas vezes eu chegava ao fim de um dia de trabalho em que eu não tinha parado, mas eu tinha andado a arrumar coisas, tinha andado a ver coisas, a arrumar coisas, mas não tinha avançado no trabalho. Queria também mostrar-vos um bocadinho do que nós temos na Universidade do Porto, a nível de recursos. Existem bases de dados que estão disponíveis na Universidade, um conjunto relativamente extenso de bases de dados. Infelizmente, nem todas da área da arquitetura, ou melhor, muito poucas com a área da arquitetura. Temos o Architectural Digest, que foi pago pela FALP há uns anos atrás, e como era uma licença vitalícia, mantém-se. Mas temos um conjunto de revistas e de editoras que normalmente na área da engenharia civil ou na área dos materiais têm artigos que vão interessar também a arquitetos, ou portanto a uma investigação em arquitetura. Temos também normas, muitas das normas têm que ser, por exemplo, elas podem estar disponíveis na biblioteca física da FEUP, porque a FEUP paga as normas, mas nenhuma das outras faculdades está a pagar as normas. A própria legislação, patentes, a formação. Este devia ser uma parte do site que vocês deveriam verificar com alguma regularidade. Por exemplo, ainda vamos ter até ao final do ano mais 2 formações, uma em 25 de novembro e outra no final, mais em dezembro. Tem uma coisa a meter-se à frente. Outro dos aspectos importantes para termos acesso às bases de dados é ter uma VPN instalada. Uma VPN é uma Virtual Private Network que permite que, do ponto de vista da base de dados, quando vocês acedem lá, mesmo que estejam do outro lado do mundo, a base de dados considera que vocês estão no domínio da Universidade do Porto ou no domínio da Faculdade de Arquitetura, se fosse uma base de dados só da Faculdade de Arquitetura, ou no domínio da FEUP, se for uma base de dados para a FEUP. Portanto, e depois no final penso que se pode fornecer o PDF com os links, porque aqui deveriam ver qual é o que se aplica, não é? Eu pus Mac, que seria o para mim, mas tem para o Windows, para Android, a forma de instalar as VPNs. É preciso depois arrancar com a VPN, a autenticação é com as credenciais do Cigarra, e a partir daí temos acesso a todo as bases de dados que estão disponíveis na Universidade do Porto, como se estivéssemos na própria universidade. Aproveito também, não sendo uma coisa importante do ponto de vista da investigação, mas que sei que muitos às vezes não sabem como é que isto funciona, que é, se quiserem fazer o forward do vosso mail institucional para um mail pessoal, tem neste link as instruções do como é que o devem fazer. Não é muito difícil, só têm que ir aos settings, vão ao e-mail, escolhem forwarding e dão o endereço para onde querem enviar. Mas isso ajuda bastante e eu noto isso na comunicação com alunos, que por norma não estão a consultar com regularidade o mail institucional e depois perdem alguns avisos, outras coisas. A biblioteca da FEUP tem também um site com apoio, incluindo as bases de dados que estão disponíveis para a Universidade do Porto e a FEUP, porque
há coisas que estão na FEUP, mas um conjunto de guias temáticos de apoio que vale a pena consultar para perceber se, pronto, se são importantes ou não para a investigação de cada um. Nos ajudam. A FLUP também tem uma página da biblioteca e a FLUP tem, e isto interessa-nos em arquitetura, é a única faculdade da Universidade do Porto que está a pagar o gestor. Portanto, isto é uma base de dados aqui sim com muita coisa já ligada à história da arte e à arquitetura e e pronto, ou pedimos num caso pontual que seja, digamos, uma consulta feita à distância, mas o ideal é ir mesmo à biblioteca da Faculdade de Letras e fazer a pesquisa dentro da biblioteca, porque aí temos acesso à base de dados. Temos também da Universidade do Porto um conjunto de arquivos. Trouxe aqui só 3, o arquivo da Faculdade de Arquitetura, onde temos os projetos dos espólios de alguns arquitetos. Entretanto, isto há de ser, a parte dos espólios dos arquitetos há de ser integrado na Fundação Marques da Silva, mas tudo o que são trabalhos escolares vão se manter na Faculdade de Arquitetura. Temos também o arquivo da Faculdade de Belas Artes, onde há uma parte da história da arquitetura que está lá, isto é, nós fomos a Escola Superior de Belas Artes até ao final da década de 70, portanto, muita da história, quando estamos a fazer história da arquitetura, muitos da documentação... Mesmo, né? Porque quem tinha privilégios, né? O ter estava conectado ao poder. E ao valor, né? E ao valor. Se tu tem valor, se tu não tem nada, não tem... Pronto, já tirei o pio. Professor, não sei, acho que alguém estava com Estava com o microfone ligado, tive que desligar. Sim. Pronto. E portanto, e além de Belas Artes, também o da Faculdade de Engenharia, onde aí sim, ainda por cima temos toda a parte da Escola Politécnica, não é? Um arquivo de muitos anos e muitas das vezes, tanto quando estamos a analisar o trabalho dos arquitetos, temos que analisar paralelamente o trabalho dos engenheiros que trabalharam nos mesmos projetos. E no site da Universidade do Porto já temos os links para alguns sistemas de inteligência artificial generativa, incluindo o IA-Edu, que é para, digamos, um sistema de inteligência artificial para o ensino superior e investigação, em que temos acesso via as nossas credenciais do Cigarra e que temos disponíveis o ChatGPT 4.0, o Mistral, o OpenAI e o OpenAI GPT, portanto temos alguns elementos disponíveis. E anda para a frente. E chamava a atenção porque até 9 de dezembro a Google está a oferecer para estudantes o Gemini, ou Gemini, gratuito. Portanto, com os mails institucionais fazem o registro e podem utilizar o Gemini durante um ano após o período de subscrição. O nosso registro na Universidade do Porto permite-nos também aceder à Scopus e, portanto, fazer pesquisa de investigadores, mas também de artigos. A Scopus é um dos indexadores de produção científica e, ao mesmo tempo, é também, ou digamos, um dos sistemas de controle de qualidade, isto é, há situações em que
para um determinado investigador, só lhes são contados os artigos que estão indexados na Scopus. Portanto, ele pode ter 20 artigos, mas só os que estão indexados nas Scopus, porque a indexação nas Scopus pressupõe que houve um rigor na avaliação por pares do que foi escrito e, portanto, uma garantia de qualidade. Temos também acesso ao Web of Science. O Web of Science, nós podemos também fazer, já agora, em qualquer um desses sistemas, nós podemos estar a trabalhar com a VPN para estarmos no universo da faculdade, mas também podemos fazer o registro com o nosso nome a primeira vez estando no domínio da faculdade e depois podemos com esse registro estar a trabalhar fora e só a X tempo, a X, um mês, 2 meses, já não sei coisa, temos que voltar a entrar no domínio da faculdade. Portanto, que é para ele perceber que continuamos vinculados à instituição. E a universidade tem também um serviço de descoberta, digamos este ainda não com AI, que permite também fazer uma pesquisa sem ainda estar a pensar em qual das bases de dados, portanto, pesquiso de uma forma aberta e o serviço irá ver onde é que consegue encontrar informação sobre os meus termos de pesquisa. Ainda neste sistema de tentar descobrir informação, de saber onde é que as coisas estão, o Google Académico, portanto o Google Scholar. O meu conselho é que criem um perfil, está ligado ao vosso endereço Gmail, portanto é uma conta que está ligada ao Gmail, mas que podem fazer depois um registro que fica ligado também ao vosso sistema académico. Pronto. O que é importante aqui? Pronto, temos o nosso próprio perfil, depois de estar registado, e nas definições, para podermos facilmente ir buscar e gravar as referências que encontramos, eu agora retirei que tinha ativo, e portanto, quando eu faço uma pesquisa, neste caso fui buscar uma coisa, quando eu não tenho aquilo ativo, eu vejo os artigos, mas não consigo fazer nada com eles, a não ser gravá-los na lista. Mas quando aqui nos settings escolho, pode ser a exportação EndNote ou a exportação, vamos ver, em RIS ou FMAN, eu depois consigo fazer a importação BibTeX. Portanto, são formatos que me permitem a importação direta depois para softwares. E temos muitos mais recursos na Universidade do Porto, deixo aqui só de referência, por exemplo, o Fundo Antigo da Faculdade de Ciências tem alguns livros, como o Engenheiro Português, do Azevedo Fortes, tenho uma publicação do Gustavo Eiffel sobre a construção da Ponte Maria Pia, portanto temos alguns elementos que também nos interessam do ponto de vista do nosso trabalho. O repositório aberto da Universidade do Porto junta tudo o que são publicações dos seus investigadores e dos seus docentes e dos alunos também, porque as dissertações e teses também estão publicadas no repositório aberto, portanto, política de ciência aberta. O repositório temático da Universidade do Porto junta a informação institucional, vamos dizer assim, da universidade, desde os projetos dos edifícios, como por exemplo todo o projeto da Faculdade de Arquitetura está digitalizado e está disponível no repositório temático, mas também recortes de jornais sobre docentes e funcionários, ou os processos como alunos, não é? Portanto, ou por exemplo, no caso ligado neste caso a Belas Artes, porque ainda estávamos lá, temos os CODAs de diversos arquitetos de determinado período.
Temos também um conjunto de recursos nacionais, isto é, para vos deixar, a quem precisar, ir vendo. Recursos internacionais, chamo atenção a alguns. O Internet Archive tem várias publicações que estão em acesso aberto, isto é, porque já estão sem direitos de autor, já estão livres, mas tem algumas que ainda estão com direitos de autor e que têm um sistema de empréstimo, portanto, eu posso fazer o borrow de uma publicação para a consultar e depois devolvo outra vez, portanto, não consigo fazer download, consigo consultá-la online. A Biblioteca Nacional de França tem muita publicação online. A Suíça, a Errara, também tem muita, e quando digo muita publicação online, estou a pensar em coisas ligadas à arquitetura e à construção. A Errara também. O CNUM em França tem muitas coisas ligadas aos inícios das tecnologias do botão e depois também as primeiras revistas, por exemplo, a revista Betão Arremet está lá. A Hemeroteca Digital Espanhola tem informação, o Catálogo dos Monumentos de Espanha, o IT Trust tem muita informação digitalizada, nem toda ela está disponível abertamente porque nós não somos membros da organização, mas permite-nos às vezes fazer uma coisa que é, permite fazer uma pesquisa dentro, portanto o documento já está todo digitalizado, permite-nos fazer uma pesquisa dentro do documento e diz-nos se a palavra aparece ou não. E depois, por exemplo, a partir daí permite-nos ir tentar encontrar em bibliotecas onde é que essa publicação possa estar. Durante eu estava a fazer uma investigação sobre um engenheiro, o António Teixeira Rego, e que por acaso foi na altura do Covid, portanto nós não podíamos ir a sítio nenhum, mas tinha uma vantagem, havia muito mais abertura das pessoas a fazerem coisas que noutras circunstâncias não fariam. E, portanto, eu consegui perceber que havia publicações, por exemplo, que estava na Catalunha, em Barcelona, na Associação dos Arquitetos, e simplesmente, pronto, pedi a ver se era possível digitalizar e enviar, e se disser-me, olha, hoje não posso, que não vou lá, mas na segunda-feira, quando lá for, eu digitalizo e envio. E, portanto, enviar. E consegui também que me mandassem da Bélgica, algo que normalmente é pago, gratuitamente, mandar elementos digitais também de outras revistas. E parte das coisas eu consegui saber que elas existiam em situações em que eu conseguia pesquisar dentro da publicação. Por exemplo, o Google Books permite-nos isso, pesquisar dentro da publicação, mas não ver a publicação. Mas sabia que o nome estava lá e, portanto, se estava lá, tinha qualquer coisa que me interessasse, eu queria consultar. Pronto, estes vocês penso que já conhecem, ResearchGate, Academia, o Monoscope, vejam, porque há bastante, ainda há alguns livros digitalizados, neste caso mais meados do século XX, que podem ser interessantes, e depois alguns arquivos ligados a arquitetos. Temos também uma quantidade substancial de recursos iconográficos e cartográficos, desde o Old Maps Online, o David Ramsay Historical Map Collection, mas também a nossa Biblioteca Nacional Digital tem conjunto de mapas. O David Ramsay tem já algumas ferramentas de correção dos mapas para encaixarem em cima das fotografias aéreas e, portanto, conseguimos perceber onde é que aquilo era representado, onde é que estava, por exemplo, onde é que está Lisboa, onde é que estava o Porto. Um outro exemplo é esta página de um dos docentes da Faculdade de Ciências que fez um sistema de sobreposição à cartografia atual, quer da fotografia aérea antiga de 1939-40, quer da Carta de Teles Ferreira de 1892, e, portanto, conseguimos andar pela cidade do Porto e ver
exatamente onde é que estavam as coisas. Já existiu uma outra ferramenta no outro sítio, mas que depois, entretanto, foi descontinuada. E encontramos também alguns agregadores de informação, desde, por exemplo, o Colcat, que foi desenvolvido pela Universidade de Aveiro para fazer pesquisa dentro de bibliotecas universitárias, o Porbase, que é o catálogo coletivo das bibliotecas portuguesas, mas estes sistemas, ou todos estes agregadores, com o advento da inteligência artificial, acabam por acabam por ser substituídos, porque estando tudo disponível online e a robustez da maior parte dos agentes de inteligência artificial permitem ir pesquisar simultaneamente em várias bases de dados, coisa que não era possível há meia dúzia de anos atrás. E deixava um último conjunto de recursos, pronto, de uma área que me é cara, que é a história da construção, desde o Arquivo das Obras Públicas Espanholas, em que tem, por exemplo, as revistas dos informes da construção e a Revista de Obras Públicas, e a Revista de Obras Públicas Espanhola, no século XIX, publicava bastantes artigos de engenheiros portugueses sobre, por exemplo, a rede dos Caminhos de Ferro Nacional. O site da Sociedade Espanhola de História da Construção, a Biblioteca Mecânico-Arquitetónica Italiana e o Construction History Group do Politécnico de Turino, que está a organizar o próximo Congresso de História da Construção. Portanto, são vários das ferramentas que vos posso deixar. Vamos agora entrar digamos, na segunda parte desta rotação na espiral, que tem a ver com a organização da informação. E se calhar aquilo que eu disse inicialmente, organizar, agora posso detalhar um bocadinho mais. E isto tem a ver com o que foi, digamos, o meu processo de investigação. Não quer dizer que todas as pessoas o façam da mesma maneira, mas no meu caso era importante, pronto, apesar de eu usar muito o computador na fase do doutoramento, tinha muitos cadernos de apontamentos e eu tinha vários trabalhos de investigação em paralelo e tinha cadernos separados pelo tipo de trabalho, para que as coisas ficassem mais ou menos organizadas. Todos os cadernos tinham o seu código, portanto estavam numerados, ainda estão ali numa estante. Todas as páginas do caderno estavam numeradas e fazia um índice no final do caderno, porque num documento eletrónico nós pomos um find e encontramos as coisas, em papel temos esse problema de depois conseguir encontrar. Portanto, eu tinha sempre um índice que me permitia, muitas vezes com descrições, palavras-chave, e eu sabia, ok, eu ando à procura de uma leitura, imaginemos, de uma consulta de uma licença de obras do Arménio Loza, e portanto eu tinha que ir pesquisar e ver o que é que eu tinha tomado nota. E depois, muitas dessas coisas, depois já tinha tudo organizado em bases de dados. Criação de sistemas de cotas próprios. Pronto. Já agora, se vocês forem dos que só leem em papel, pronto, organizar as fotocópias ou as impressões por assuntos e por capas. Se forem dos que leem em digital, pronto, fazer isso no computador. E ter sempre índices que permitam chegar à informação, porque no mestrado isso não é muito importante, porque a quantidade de informação vai ser diminuta. Num doutoramento, que se pode alongar no tempo, principalmente quando os temas são de conjugação de subtemas, pode ser às vezes muito difícil encontrar tudo. Pronto. No computador, o meu conselho é que as pastas ou as diretorias sejam numeradas, isto é, não estejam dependentes do nome alfabético, da ordenação alfabética para terem as coisas no sítio, não é? A estrutura de pastas deveria ser, imaginemos, quer no computador, quer nos discos externos, quer online, ter uma mesma estrutura de pastas que permita que fique de tal maneira interiorizado que rapidamente sabem onde têm as coisas. Eu tenho estruturas de pastas com nomes que vêm de há 25 anos. E, portanto, eu
sei que continuo a meter dentro daquelas pastas e é fácil, relativamente fácil, de encontrar as coisas. A estrutura que criarem deve ser o sítio onde vão as coisas. O desktop não é o lugar de arquivo. Eu já vi desktops de computadores. O meu, nesta altura, está com muitos screenshots, mas é só screenshots, pronto. Mas já vi desktops que estão cheios e o próprio computador atrasa. Mas tem um outro problema, é que normalmente nós não fazemos backup do desktop. Portanto, tudo o que está no desktop, se tivermos um problema, vai à vida. Os nomes dos ficheiros devem ajudar a identificar o que está lá dentro e, no caso do sistema operativo permitir, usar os tags e as keywords para ter uma segunda estrutura em cima da estrutura das pastas. Por exemplo, o que eu tenho aqui na imagem, que tinha a ver com os textos que eu tinha para ler dos diversos alunos que estava a orientar, cada um estava dentro de uma pastinha separada, que é a sua pasta de trabalho, mas eu tinha colocado uma tag chamada Disserta a Ler, e não era dissertação, porque as cedilhas normalmente dão asneira, e portanto, eu, quando sabia que queria ter tempo de ler os trabalhos dos alunos, carregava aqui e ia ver o que é que eles tinham metido lá dentro, o que é que eu tinha para ler. Mais ainda na ordem dos conselhos, que é informação, a segurança da informação é primordial. Vocês vão ter muito trabalho que vai estar vertido em ficheiros e que se perdem esses ficheiros, perdem às vezes meses de trabalho. E, portanto, ter um sistema de backups periódicos, quer seja Google Drive, Dropbox, OneDrive, qualquer coisa, eventualmente até um endereço de e-mail de backup. Eu ainda continuo a ter coisa chamada Tralhas e Companhia, que era onde eu, ao final do dia, fazia o envio do trabalho daquele dia e depois, sequencialmente, quando aquilo já começava a ficar um bocado cheio, ia lá apagar, mas que me salvou uma situação 6 meses depois do mail ter sido enviado, porque acabei a perder um ficheiro, pronto. Os ficheiros, mesmo com sistemas de backup, se eles tiverem sempre o mesmo nome, vocês não conseguem andar para trás. Portanto, é necessário que periodicamente renomeiem os ficheiros de trabalho, porque senão eles vão ser substituídos pela versão seguinte. O conselho seguinte deram-me a mim, foi o professor Zé Quintão, que me disse: olha, que sabes que o lixo, às vezes, pode não ser lixo mais tarde, portanto, cria uma pasta de possivelmente lixo e vai pondo as coisas lá. Não apagues, vai guardando. E a verdade é que em algumas alturas ainda voltei ao lixo para ir buscar uma coisinha e pensar, não, isto se calhar ainda fazia sentido. E, portanto, tentem criar as vossas ferramentas. Pronto. Tenho a certeza que conseguem guardar tudo, nem que seja na nuvem. Alguns aplicativos para organização, eu diria sincronização ou colaboração, e muitos deles também para redação. Sincronização porquê? Porque muitos deles nós podemos tê-lo em mais do que uma plataforma, e portanto se eu posso ter no computador e no telemóvel, eu consigo estar a trabalhar no mesmo documento em situações distintas, pronto. Eu essencialmente uso, embora tenha usado noutras circunstâncias outros, o Scrivener, que vamos ver mais no final, o Evernote, quer dizer, e estes dois são pagos, e pronto, o Scrivener era uma licença vitalícia, pronto, o Evernote todos os anos pago, porque encontrei digamos, a minha forma de trabalhar com estas ferramentas e acabo por precisar delas. O Obsidian é grátis, e eu o que vou mostrar aqui é uma coisa relativamente básica, mas tenho, por exemplo, um dos alunos de doutoramento, o Diego, que está a usar o Obsidian para fazer a análise de um livro que ele próprio não tem índice, porque estamos a falar de um livro antigo, e, portanto, com as imagens do livro, colocando-as e colocando os tags, ele consegue navegar no livro nas relações entre umas partes e as outras. Portanto, o Obsidian permite que os textos se liguem e
para cada palavra que nós achamos que depois vamos, ou no momento em que achamos que vamos fazer depois uma entrada sobre aquela palavra, eu aqui brinquei com nomes de uma família, não é? Mas nós criamos a âncora, portanto o link, e depois isso permite-nos ir buscar a relação com outros. Pronto, isto não é tão importante. Vou passar um bocadinho para a frente. Mas para cada um deles eu tenho que criar os respectivos links. Depois de criar, eu posso organizar, neste caso, meti-os dentro das gerações, e portanto, pronto, mas isto permite-me fazer a organização, por exemplo, dos capítulos que estão a escrever, e portanto eu aqui já consigo ver depois então as gerações, e tem uma outra função, também semelhante ao que tínhamos visto antes, que é, eu consigo ver as relações entre, neste caso indivíduos, mas podia ser as relações entre a investigação. Isto também fica como tutorial para, se quiserem fazer o setup do Obsidian. E vamos entrar no tema das bases de dados, para chegarmos eventualmente daqui a bocadinho à parte das referenciações bibliográficas e depois seguir para outra altura. Portanto, o que é uma base de dados? E aqui fui buscar uma coisa relativamente simples, que é um ficheiro de Excel onde eu tenho, muito mal atualizado, as minhas fotografias, não é? Pronto, onde é que eu tenho as fotografias. Portanto, o que é a base de dados? É que é um sistema de informação que está estruturado. Da mesma maneira que não me interessa ter os materiais de construção todos arrumados, mas no chão, interessa-me ter uma estrutura. Aqui na base de dados também me interessa que elas tenham estrutura. Pode estar numa tabela, mas também pode estar numa ficha, não é? Neste caso, isto era sobre a história da construção, as imagens eram importantes, porque as capas dos livros eram determinantes para perceber as edições e, portanto, era uma ficha, pronto, que está sempre ligada a uma tabela. Normalmente, as fichas e as tabelas, elas podem ser, é só uma vista diferente sobre a mesma estrutura de informação. E eu posso, para a mesma tabela, fazer fichas distintas, em que eu vou buscar um tipo de informação, outro tipo de informação. Por exemplo, estamos a ver aqui os separadores, e são fichas separadas, mas que vêm todas da mesma tabela. Já temos bastantes bases de dados com dados abertos, não é? Dados disponíveis que nós podemos utilizar. A Pordata tem alguns dados, a Direção-Geral do Território também, o World Bank, o Unicef, o Google. Portanto, temos um conjunto de entidades que disponibilizam informação. O governo português tem o sistema de dados abertos também, tínhamos a Pordata, e na Direção-Geral do Território passamos a ter, a partir de cerca de 15 dias atrás, o território nacional todo disponível em levantamento lidar. E está, é carregar e trabalhar. Quando eu organizo a informação numa base de dados, uma das coisas à partida é que, se eu tiver uma base de dados, tenho uma grelha de recolha de informação que me permite que, quando eu estou a analisar ou a recolher a informação de um caso, eu me lembre de olhar para tudo o que devo olhar. Quantas vezes nós vamos fazer, sem ter feito esta estrutura da informação, estamos a ler qualquer coisa ou fomos consultar qualquer coisa, e quando finalmente nos sentamos a escrever, falta-nos um conjunto de informações porque não olhamos. Se calhar para arquitetos é mais fácil perceber. Vamos fazer o levantamento de um edifício, achamos que tiramos todas as medidas, mas quando chegamos ao computador percebemos que nos faltam informações porque não olhamos, não fizemos o planeamento inicial para saber que tínhamos que levantar tudo. Quando eu tenho informação numa base de dados, eu posso voltar a utilizar essa informação em outros contextos.
Se eu tiver um texto num Word seguido, eu tenho muita dificuldade, com pouco trabalho, não é? Agora com a inteligência artificial já pode ser um bocadinho mais fácil, mas tenho alguma dificuldade em reutilizar aquilo facilmente. Mas eu, com uma estrutura em base de dados, eu rapidamente altero a forma como os dados estão e, em vez de ter uma ficha, tenho, por exemplo, um gráfico e consigo, com os mesmos dados, dar-lhe outra forma de informação. Nós podemos ter bases de dados que são programas dedicados unicamente para base de dados. Já agora, o Microsoft Access, eu fiquei muito triste, mas não há para Mac. E, portanto, eu tenho ali umas bases de dados que nunca mais consegui fazer nada com elas. Pronto. Mas temos o LibreBase, portanto, do OpenOffice ou do LibreOffice, e alguns outros. O FileMaker e trabalhei também com FileMaker durante alguns anos, até o sistema operativo do computador ser incompatível com a versão que eu tinha do FileMaker, porque digamos, a definição das bases de dados é bastante visual, bastante simples, e a pesquisa na base de dados também. Ao contrário de, às vezes, o Access, que era necessário fazer algumas queries relativamente complicadas, o FileMaker é quase pegar na ficha e escolher como é que nós vamos pesquisar, o que é que vamos pesquisar, metemos a lupa e pesquisamos. Pronto. São também bases de dados todas as spreadsheets, não é? Se eu tenho uma tabela, eu consigo ter uma base de dados. E mesmo quer o Google Sheets, quer o Excel, permite-me ter imagens e fazer o sorte das imagens, isto é, não pela imagem em si, mas por um código que eu ponha na célula ao lado da imagem e, portanto, eu posso reorganizar. E além disso, do Google Sheets, do Excel, temos os forms. Os forms são uma forma, passa a redundância, de recolher a informação para uma base de dados. E, portanto, este que tenho aqui eram os formulários que nós usávamos para recolher a informação da produtividade dos investigadores do CA há uns anos atrás, quando os relatórios eram os relatórios bastante discriminados. E cada vez mais... Tenho o teu micro ligado. O que é que aconteceu? Ok. Cada vez mais temos um conjunto de bases de dados que são na web, isto é, web-based, muitas delas na cloud, e em que eu consigo aceder quer do computador, quer dos smartphones. Não esquecendo que, por exemplo, um sistema de informações geográficas é uma base de dados, neste caso com georreferenciação. Pronto. O QGIS é um software open source, em que nós podemos, e por exemplo, podemos usá-lo para utilizar os dados do LIDAR, da Direção-Geral do Território, e começar a trabalhar com os mesmos. O ArcGIS é uma plataforma já paga, mas que, por exemplo, os municípios portugueses trabalham com ArcGIS, portanto, se nós estivermos a trabalhar com câmaras, acabamos a ter que trabalhar com ArcGIS. Mas também são sistemas de informação geográficas menos robustos, o Google Maps e o Google Earth Pro. E nós podemos fazer uma primeira recolha de informação no Google Earth ou no Google Maps, exportar em KLZ, ou sim, KPMZ, e depois importar no QGIS, por exemplo. E é também um sistema de bases de dados, o BIM, não é? Quando nós temos uma definição de um objeto, temos também um conjunto de parâmetros, e esses parâmetros estão estruturados numa base de dados, não é? E, portanto, alguns deles têm a ver com a modelação do próprio objeto, e, portanto, eu posso alterar esses parâmetros e o objeto vai mudar a dimensão. Outros têm a ver com informação adicional sobre esse objeto. Qual vai ser o coeficiente de transmissão térmica, qual é a densidade, outras coisas. E são também sistemas de base de dados, os softwares de referenciação bibliográfica. Nós temos o EndNote licenciado no Porto e por norma
para uma instalação temos os 2 anos seguintes, isto é, mesmo depois de estarem desligados da Universidade do Porto, ainda têm durante mais 2 anos o software. E temos como softwares livres mais, digamos, com mais abrangência a nível mundial, o Mendeley e o Zotero. Temos também um conjunto de outros softwares, alguns deles para outras plataformas, que têm muito menos abrangência do que os 3 de cima. O que é que nós precisamos de ter informação para fazer uma referência? Porque se a referenciação bibliográfica é colocar as coisas numa base de dados, o que nós vamos ter que ver é o conjunto de informação que nós temos que colocar na base de dados. E isto normalmente está definido a partir das normas, não é? Por exemplo, num livro eu tenho que retirar ou guardar o autor, o nome do autor, portanto, o título do livro, a edição, local de publicação, a editora, o ano e ISBN. E isto está definido, no caso da norma portuguesa, na NP 405, está definido para um conjunto de tipos de publicações, e nas outras normas também. E é isso que nós, se calhar, temos que perceber. A norma define como é que a informação se organiza. A citação, que é a referência que nós temos no meio do texto, e já agora, nós às vezes temos a ideia, porque a citation no inglês tem a ver com essa referência, e nós muitas das vezes em português tomamos como transcrição o texto transcrito como citação. Pronto, e aqui é na referência anglo-saxónica, que é a citação, é a referência que temos no texto, e no caso, por exemplo, da norma Vancouver, o que temos no meio do texto é numérico, é um 1, um 2, um 3. No caso da APA, é um autor-data. Na Chicago A, é que é uma nota de rodapé, portanto é numérica com nota de rodapé. A Chicago B já é autor-data, e a nossa NP 405 é também uma autor-data. E esta citação vai nos dar lugar também a uma referência bibliográfica que vai estar no final do documento. No caso da Vancouver é por ordem numérica, portanto, e a ordem numérica é a ordem com que aparece no documento, portanto, eu vou ter desde a primeira referência à última por ordem numérica, mas nas que são autor-data, eu tenho por norma uma ordem alfabética, para até ser fácil de encontrar, e portanto no final não há numérica, mas alfabética. São algumas dos apoios que podem consultar sobre as questões de referenciação bibliográfica, desde a página da FEUP, onde temos as coisas bastante bem explicadas, a página da FEBALP também, um manual da Universidade de Aveiro, que já não está disponível na Universidade de Aveiro, mas está guardado neste Google Drive, que estava bem executado, e a norma portuguesa, que é um conjunto de alguns documentos que nos explicitam como é que devemos usar, no caso da norma portuguesa. Vamos voltar então a alguns dos softwares de referenciação bibliográfica. Eu tenho sido utilizadora do EndNote há um quarto de século, vamos dizer isso, praticamente, não é tanto, um bocadinho menos. O Mendeley uso ou usava bastante mais para recolher informação de alguns sites em que tinham importadores diretos, mas não tinha as coisas organizadas depois no Mendeley. Depois, quando precisava, carregava-as para o EndNote. E o Zotero, quando foi criado, era um software que trabalhava em cima do Firefox, e portanto era muito bom para guardar páginas. Estamos a falar num tempo em que o Chrome ainda não tinha, quase estava a aparecer, portanto o Firefox tinha muito mais utilizadores que o Chrome. Comparativos que nos
podem ajudar a escolher se vamos usar um ou outro. E isto temos várias bibliotecas, digamos, portuguesas e estrangeiras, a tentarem ajudar os utilizadores a escolher o software. E a verdade é que normalmente quando nós escolhemos um, vamos acabando a ser fiéis, porque começamos a organizar as coisas, portanto é daquelas decisões que têm algum peso, porque eu tenho que perceber que depois de usar um, irei ficar provavelmente a usar aquele. Eu uso o EndNote, como vos disse, há bastantes anos e acabo por quase que não entro dentro do Mendeley. Nesta altura até deu-me um erro e nem sequer consegui fazer nada. Portanto, pronto, eu normalmente tenho o meu computador em fundo escuro, por isso é que estão a ver a base de dados desta forma. O EndNote permite organizar as referências bibliográficas portanto, de tudo que vocês estão a consultar. Estão a ver ali que eu tenho neste 4.800 referências e tenho outras bibliotecas com mais referências. Portanto, para cada uma das referências eu posso ter grupos que eu criei manualmente, isto é, em que eu defino o que é que meto dentro desse grupo, mas também posso ter os chamados smart groups, em que eu defino uma expressão de pesquisa e a partir dessa expressão de pesquisa vamos ter dentro desse grupo as informações. E às vezes essas expressões de pesquisa ajudam-nos a encontrar algumas coisas. Permitem ter ficheiros associados, mais do que um, não precisa ser só um, podem ser vários ficheiros. Aceita PDFs, como todos os outros, mas aceita, por exemplo, Words, Excels, e eu usava, em vez de ter os meus ficheirinhos de leitura perdidos no computador ou na minha estrutura de diretorias, mas que eu tinha que ir procurar, tinha sempre ligado ao próprio livro, não é? Portanto, à referência bibliográfica do livro. A primeira coisa que eu fazia era pesquisar o livro que eu queria e tinha os meus dados. Para instalar, podem dirigir-se ao servidor de software da Universidade do Porto, atlas.pt. Esqueci-me de atualizar isto, porque agora a versão mais recente já é X25, mas eles passaram diretamente da X21 para a X25, pronto. Temos nesta altura 3 disponíveis, portanto eu nesta altura tenho a X21 instalada, ainda não instalei a X25. Se estiverem a instalar no Windows, isto tem um zip, têm que descompactar antes o zip, senão vão ter problemas com a autenticação, portanto ele não vai reconhecer que o software está licenciado. Vou deixar-vos aqui algumas dicas de coisas que podem fazer logo a nível de formatação. Criação de... Primeiro a primeira coisa a definir é onde é que querem colocar a vossa biblioteca do EndNote. O EndNote tem sistemas de sincronização online próprios e costuma dar erro quando está dentro de algumas pastas que fazem sincronização. Já havia sistemas de sincronização que não davam erros. Há uns anos atrás existia o Copy, e o Copy permitia-me ter a biblioteca lá dentro. Quando passei para Google Drive e para o Drive, comecei a ter problemas nas bibliotecas, porque ia-me criando ficheiros com lock, não é? E depois tudo encravava. E, portanto, ainda perdi algum tempo com ligação aos grupos de ajuda, e conseguimos perceber que o problema era a sincronização e, portanto, acabo por não ter a biblioteca numa pasta sincronizada, mas tenho depois uma sincronização da própria biblioteca a partir do serviço do EndNote. Portanto, depois, nessa pasta onde decidirem criar a vossa biblioteca, criar 4 pastas, uma chamada Styles, para os estilos, outra chamada Filtros, para os filtros, Connections, para os ficheiros de ligação, e Auto-Import, onde podem mandar os PDFs para eles serem importados diretamente no EndNote.
nos sites das bibliotecas da Universidade do Porto há os ficheiros de ligação às diversas catálogos das diversas bibliotecas, entre eles a Faculdade de Arquitetura, mas que nos últimos meses deixaram de funcionar. O sistema já foi reportado o erro, mas ainda não foi solucionado. Portanto, está aqui, mas não, resolvi não tirar porque eu espero que isto volte outra vez a funcionar. Pronto. Nas configurações, o que é que nós temos que fazer? Já agora, isto em Windows e em Mac, a forma de chegar às preferências pode ser diferente, ou é diferente dependendo dos sistemas operativos, mas um deve estar no File, outro está no Edit, é assim uma coisa do género. Portanto, onde é que nós temos o que é que nós temos que fazer? Depois de ter criado aquelas pastas, temos que ensinar os caminhos ao software para ir ter aquelas pastas. Portanto, temos nos folders, dar as localizações, no PDF handling, temos que fazer a ligação ao auto-import, a nossa pasta de auto-import, e na sincronização temos que fazer o nosso registro do EndNote Online e ativar a sincronização. Desculpem. A sincronização permite que, quer no computador, quer no EndNote Online, a biblioteca esteja exatamente igual e podemos ter, não sei se é 2 milhões de registros, portanto, não, é muito difícil conseguirmos ter tudo cheio, ou mesmo que não sejam tantos. Portanto, isto foi o que deixou de funcionar, que são os catálogos da FALP, da FIOP, da FALP, em que eu escolhia o catálogo e depois podia fazer uma pesquisa dentro do catálogo e depois ir buscar as informações. Pronto, ele vai buscar, naquele caso, apesar de dizer autor, o que acontece é que em algumas circunstâncias, eu acho que na biblioteca eles põem os orientadores no campo de autor e, portanto, acabamos por apanhar como autores um conjunto neste caso, de dissertações em que eu era orientadora e não era autora, não é? Mas isso tem a ver com uma forma como é colocado na biblioteca. Pronto. Os estilos digamos, é uma das vantagens de ter um software de referenciação bibliográfica em vez de fazer à mão, que é eu consigo alterar o estilo da referência, portanto, mudando a norma da referência rapidamente. E eu consigo definir novos estilos também, portanto, está tudo aqui codificado. Não é assim, não é muito difícil de conseguir fazer, é só olhar um bocadinho com atenção e pôr as coisas pela ordem certas de acordo com a norma. E às vezes é preciso fazer mais, porquê? Porque no meu caso, eu tinha, por exemplo, licenças de obras, e eu não tinha nenhuma tipologia que fosse licenças de obra, mas eu peguei numa que não estava a ser utilizada e pô-la de acordo da forma de conseguir dar a maior informação possível sobre as licenças de obra, para eu, quando tivesse a referência bibliográfica, conseguir identificar o edifício, o arquiteto, a localização do edifício. Portanto, fui fazendo as coisas à minha maneira, não é? O EndNote tem o EndNote Click. No meu caso, aqui diz remover do Chrome porque ele já estava instalado. No vosso caso, dirá adicionar ao Chrome. E isto permite, quando eu estou a navegar num site onde encontro um PDF, ele vai oferecer-me para adicionar ao meu EndNote. Estão a ver a aparecer ali de lado e alguns
nem sempre os PDFs disponíveis conseguem facilmente ser importados, porque às vezes há ligeiros erros, mas estão a ver todos aqueles a aparecer com cruzinhas, mas quando conseguimos ter um conjunto de aquisições diretas de toda a bibliografia. E o EndNote Click ele consegue ligar-se depois também a outros sistemas de cloud. Pronto. Existem também, além do Click, digamos, os plugins para fazer a importação direta para o EndNote, quer para o Chrome, quer para o Firefox. Eu acho que não há para o Safari. Pronto, e deixo os links para um conjunto de sistemas de apoio, não apenas da última versão, mas de todas as versões, acho que desde do X20 até ao X25, têm os apoios online. Isto é só se estiverem a fazer a instalação do EndNote, ter aqui uma checklist para saber se fizeram ou não fizeram todos os passos para que as coisas fiquem a funcionar. Outro dos programas é o Zotero, que não vou explicar com o mesmo detalhe, eles depois são bastante parecidos. O Zotero tem, pronto, aqui aparece-me para Mac o meu sistema operativo, mas ele detecta o sistema operativo, se for o Windows também oferece o download para o Windows, e tem depois um conector para o Chrome, que permite fazer e pronto, e aqui oferecia-me o conector para o Chrome, porque eu estava a ver isto no Chrome, porque estivesse a ver no Firefox ia-me dar a hipótese de instalação do conector para o Firefox. Portanto, ele quando nasceu era um plugin do Firefox e depois passou a ser um programa independente, e nesta altura eu acho que o plugin inicial do Firefox já não existe, e eu usei-o dessa forma durante alguns anos para guardar páginas. Porque é daquelas coisas, nós temos que fazer a referenciação de uma página que a consultamos com a data da consulta. E muitas das vezes nós não tomamos nota disso, mas com o Zotero eu gravava um snapshot, mas editável, da página com a data da consulta. Portanto, quando eu precisava de referenciar, tinha os dados todos para o fazer. O Mendeley, nesta altura, é provavelmente mais disseminado do que o EndNote, não é tão robusto, mas o facto de ser gratuito dá-lhe essa abrangência. Tem também web importers, e portanto conseguimos importar tem os plugins para fazer importação direta, e muitos dos repositórios têm o símbolozinho do Mendeley porque têm importadores diretos já instalados à partida. E portanto mais fácil de fazer a ligação. E nesta altura o Mendeley já tem uma integração com a Scopus, e portanto até digamos, as passwords de acesso são as mesmas, e nós podemos fazer uma ligação entre um e o outro. Mas na pesquisa nem tudo é a referenciação na base de dados. Às vezes temos que fazer outros tipos de pesquisa, e este software que foi desenvolvido ligado para a investigação, o Publish or Perish, permite fazer pesquisas em bases de dados, guardar as pesquisas para, por exemplo, as repetir meses mais tarde. Portanto, eu consigo definir, neste caso, posso guardar uma pasta onde eu vou guardar todas as pesquisas que faço por exemplo, naquele caso, ainda estive a fazer para a dissertação, e depois faço a pesquisa e posso depois guardar. Pronto, ele vai buscar e eu posso limitar, porque eu tenho ali 1000 resultados, também não vou apanhar 1000, não é? Mas
mas dizer que só quero, por exemplo, 100 para ser mais rápido a fazer essa aquisição. E a vantagem do Publish or Perish é que eu depois posso fazer o exportar destes resultados para diversos tipos de ficheiros que me permitem trabalhar neles, isto é, fazer depois um processo de revisão, por exemplo, sistemática da literatura, em que eu vou fazer o screening dos artigos, perceber os que estão dentro do tópico, retirar os que não, e, por exemplo, esse tipo de trabalho eu posso fazê-lo, por exemplo, em Excel, ou posso usar alguns softwares tipo Ryan, que por acaso não trouxe aqui informação. Pronto, aqui eu estou a exportar já diretamente em formato de biblioteca de EndNote, não é EndNote importa, mas podia fazer um exportar em CSV para fazer uma importação no Excel. Pronto. E posso fazer outras pesquisas e vou guardando as pesquisas e depois vou retomando as mesmas passado algum tempo. Porque muitas das vezes na revisão sistemática eu tenho que atualizar a revisão sistemática à data da entrega. E se eu demorei 3 anos ou 4 anos a fazer determinada coisa, se calhar tenho que voltar a fazer nova pesquisa para depois inserir os novos elementos. Passando à terceira parte, agora as partes são mais curtas, que tem a ver já com, de certa forma, alguma análise e estruturação. E a primeira das ferramentas que vos trazia é uma que está disponível, portanto, há uma licença da Universidade do Porto. Eu lembro-me que isto já deve ter uns 20 anos, pelo menos. Lembro-me do início do sistema, que é um software relativamente simples, mas que ajuda a definir a investigação. Portanto, são colocadas 21 questões relativas à investigação e a resposta a essas questões pela pessoa, não é? E a análise que é feita em função dessas respostas vai permitir perceber fraquezas e forças da própria investigação e atos. Portanto, é um software de fase inicial de definição ou de uma investigação ou de um artigo, não é? Eu posso não estar a pensar só na investigação de doutoramento, mas a perceber se para fazer aquele artigo aquilo consegue ser suficiente. Ferramenta também bastante usada nos anos mais recentes para execução de mind maps e de tentar definir a investigação é o Miro. Pronto, também é uma ferramenta colaborativa e, portanto, eu posso ter boards que são partilhados com várias pessoas e, com isso, cada uma delas poderá conseguir dar o seu contributo. Posso ter isto, por exemplo, partilhado entre a equipa de orientação e o investigador. Pronto. Mais uma vez deixo um link para o início. Ups, não. Pronto. E pensar que muitas das vezes, então, mais como arquitetos, que o desenho para nós é uma ferramenta de análise. Portanto, temos que encontrar formas e o desenho, quando diz um desenho livre, também diz um desenho rigoroso, são formas de tentar produzir conhecimento. Portanto, quer seja através de um doodling, aqueles desenhinhos que nós muitas vezes estamos a fazer quase inconscientemente enquanto escutamos alguma coisa, enquanto lemos alguma coisa, quer seja já um sistema de estruturar a informação e de conseguir fazer sempre apontamentos e graficamente conseguir apreender a complexidade, por exemplo, de um texto. O desenho também é uma ferramenta de inquirição, quase, não é?
quando nós estamos a fazer análise de edifícios, portanto, quer sejam de valor patrimonial ou outros, o desenho permite-nos perceber mais. E enquanto nós desenhamos, tiramos mais informação do que enquanto fotografamos. Estes dois desenhos fizeram parte do trabalho de um Vernadoc Camp, portanto é um campo de trabalho durante 15 dias em que se faz levantamento rigoroso de estruturas. Neste caso foi um bazar em Tabriz, no Irão. Por norma, os desenhos têm muito mais, digamos, este aspecto, isto é, desenhos escalam 20 com bastante definição a nível de sombras, de texturas. Este foi o que eu me propus a fazer, que foi uma secção do bazar, não era normal, mas quando eu vi o conjunto de cúpulas, todas elas sem, digamos, sem uma geometria rigorosa, a forma como elas estavam organizadas, eu tive que registar aquilo. E um outro exemplo, neste caso da tese de doutoramento do professor Carlos Maia, em que isto não é fotogrametria, no sentido de que não foi feita uma união automática das fotografias. Aqui foi a máquina fotográfica que foi arrastada sempre à mesma altura e depois foi feito um mosaico e foi colado esse mosaico para conseguir estes desenhos que tanto nos dão as informações da superfície como o rigor da planta. Podemos também utilizar ferramentas gráficas para análise de redes. Tenho, por exemplo, uma das minhas alunas de doutoramento que está a terminar, que estava a analisar o inquérito de arquitetura popular portuguesa e o que ela está para o trabalho dela era importante as relações e, portanto, perceber quem eram os precursores, quem eram os atores e quem eram depois os followers. E, portanto, as redes foram carregadas no Gephi para permitirem depois uma visualização dessas relações. Portanto, o Gephi, as informações podem ser metidas em tabelas, mas depois todas as conexões podem estar visíveis e nós conseguimos perceber a ligação de um ator a outros, as redes de proximidade, e isto, neste caso, é um dos exemplos que tem e está digamos, é o enredo dos Les Misérables, se não estou equivocada, mas podia ser os meus autores de artigos e todas as relações entre artigos. Portanto, o Gephi permite-me fazer essas relações. Deixo-vos mais uma hipótese. Ok, não é para andares. Pronto. O VosVior também serve sensivelmente para a mesma coisa. Este acaba por ser bastante mais usado para a bibliografia, enquanto o Gephi é muito mais para as redes, muitas vezes humanas, não é? De ligações entre pessoas. Portanto, aqui, a partir das palavras-chave, carregando, por exemplo, fazendo a pesquisa com o Publisher Paris, fazendo a exportação para Excel ou para CSV do tudo o que foi recolhido, tratado, limpo e passado para aqui, dava-nos uma coisa deste género. Pronto, eu não vou passar. Não. E vamos para a última parte. Redação e comunicação. A ideia de que uma imagem vale por 1000 palavras é bem verdade quando nós pensamos nas infografias, não é? Neste caso foi a primeira infografia
conhecida, e portanto a primeira foi o Minard que conseguiu pela primeira vez representar várias coisas numa mesma imagem. Neste caso é a campanha napoleónica, digamos, a expedição que pretendia conquistar a Rússia, não é? A dimensão dos soldados do batalhão que partiu de França e a dimensão dos que regressaram, não é? Portanto, ida e regresso, que ao mesmo tempo mostra também o percurso no território, não é? E, portanto, conseguimos ter numa única imagem, sem saber a história, conseguimos perceber o que é que está a passar. Temos também algumas destas, pronto, eu fui buscar as mais antigas, mas temos coisas contemporâneas também. Neste caso, dos primeiros gráficos que usaram a dimensão das bolas para representar as quantidades. Algo que nós agora temos alguns gráficos que conseguimos, que representamos assim, que é a localização dá-nos de uma dimensão, mas depois a dimensão da circunferência dá-nos uma outra dimensão da variável. Importações de algodão europeias, não é? De onde é que elas vêm e as quantidades, e portanto esta ligação. E bastante mais recente, digamos, dos últimos anos, as emissões de CO2 e a forma, digamos, quase orgânica como as mesmas estão a ser representadas, não é? Portanto, e elas cada vez são mais. Que software é que nós temos para desenho, edição de imagens e publicações? E aqui achei importante trazer softwares livres, porquê? Porque os softwares de desenho são softwares relativamente caros e, portanto, se existirem alternativas livres é coisa. Portanto, temos o GIMP, de certa forma, como alternativa ao Photoshop, o Inkscape como alternativa ao Illustrator, o Scribus é uma alternativa ao InDesign, o LibreOffice, de certa forma, é alternativa ao Word, e a Raw Graphics permite-nos fazer a base dos gráficos, que depois podem vir a ser trabalhados noutras coisas, mas ter uma base rigorosa, vetorial, que depois pode ser trabalhada, por exemplo, no Inkscape. Para a escrita, alguns softwares, tanto conhecidos, não é? O Word, o Google Docs, o LibreOffice, mas também o Scrivener, o Scribus, desculpem, o Publisher e o InDesign. Alguns são essencialmente softwares de escrita, isto é, permitem fazer alguma edição gráfica, mas com alguns problemas. Por exemplo, o Word, se tentamos fazer coisas bastante algo elaboradas, aquilo começa a dar erros, porque as imagens saltam, e outros que acabam por não ser a melhor coisa para fazer a redação, são depois para edição gráfica, tipo o InDesign, porque se nós usarmos o InDesign como ferramenta de redação, faltam-nos algumas dos apoios que o Word tem, por exemplo, a ligação aos softwares de referenciação bibliográfica. A Universidade do Porto tem alguns softwares que estão licenciados, pronto, e que, como o EndNote, alguns deles estão licenciados a algumas das instituições, outros são licenças campus. Por exemplo, o Microsoft temos uma licença de campus, por isso é que todos os alunos têm acesso ao Word, ao Excel, PowerPoint e companhia. E também fazem, digamos, a divulgação de alguns softwares livres e para que eles possam, em que sentido é que eles podem ser utilizados.
E não sendo uma ferramenta de apoio direto à investigação, isto é, não estamos a falar de base de dados, o Word, se nós, digamos, se nós soubermos trabalhar bem com o Word, ele vai nos ajudar a conseguir fazer o trabalho mais rapidamente, portanto, é uma ferramenta. E uma das coisas basilares é trabalhar com estilos. Se eu tenho, se eu preciso, se eu tenho uma informação que do ponto de vista gráfico ela tem um determinado aspecto, ela deve ter uma estrutura por trás que determina esse aspecto. Isto é, cada coisa tem o seu estilo. É um estilo nível 1, estilo nível 2, estilo nível 3, que me permitem logo, por exemplo, fazer os table of contents automáticos, portanto, e vem buscar, mas por outro lado, permite-me que, se eu de repente pensar em alterar o tipo de letra do título de nível 2, não preciso de mudar os 50 títulos de nível 2 manualmente na tese. Posso simplesmente pegar nela e redefinir o estilo. Isto também nos permite, e pronto, e isto parece básico, mas já percebi que muita gente não o faz, que é as fotografias, as imagens, as tabelas, colocam-se com numeração automática, que é para não fazerem como algumas pessoas que não metem mais uma imagem porque significava renumerar 100 imagens a seguir. Portanto, isto há sistemas automáticos e há sistemas também de cross-references, de referências cruzadas, em que me vão permitir, depois, no meio do texto, fazer referência àquela figura exata. Portanto, eu aqui estou a fazer a alteração entre um tipo de figura para outro tipo de figura, porque eu, naquele artigo, precisava que fosse figa e não figura, porque era pedido dessa forma. Portanto, neste caso, em introdução de referências cruzadas, portanto, eu tenho que ir fazer o insert da referência cruzada e pode ser uma referência cruzada à figura, mas podia ser uma referência cruzada à página, uma referência cruzada ao texto e depois tenho que definir como é que ele quer que ela apareça. Portanto, neste caso era só a numeração, cá está ali, ver figura 1, pronto. E se eu mudar de sítio a figura 1, ele vai continuar a ligar-se, e se a figura 1 passar a chamar-se figura 2, ele vai continuar a estar ligado àquela figura. Portanto, ao sítio exato, digamos, e não ao número sem atualização. Como é que o EndNote se interliga com o Word e o Zotero e o Mendeley é a mesma coisa? Depois de instalados, vocês estão a ver ali que eu tenho ali o Zotero também a aparecer, não é? Depois de instalado, ele fica disponível no Word e, portanto, e se houver um problema, também se consegue reinstalar. E eu vou escolher no EndNote a referência que eu quero colocar e depois, no sítio onde eu a pretender colocar, pronto, eu aqui estava fazendo a atualização de estilos, só, porque já tinha todas as referências inseridas e, portanto, o que eu estava a pedir aqui era para ele fazer a atualização dos estilos, portanto, mudando o estilo, e ele no final fez uma atualização dos estilos, e se eu mudando, eu agora quero inserir, pronto, faz-me também outra coisa, que é a junção de todas as referências que estou a utilizar num, num documento, naquele caso, na, naquele Word, e tenho tudo junto, e posso depois até exportar isso como uma biblioteca de trabalho, ou posso copiá-los todos para dentro de uma pasta. E se precisar de mudar de estilo, pronto, automaticamente tenho a mudança de estilo.
Portanto, o EndNote interliga-se com o Word, portanto, eu escolho no EndNote a referência que quero e no Word vou inserir a Selected Citation, portanto, vou ali, insiro a Select Citation e ele vai colocar, neste caso estava numérico, agora, por exemplo, vou alterar para Chicago. Pronto, e ele já alterou para autor data. Pronto, e se eu precisar de colocar a indicação da página, consigo indicar. Naquele caso foi retirar o autor, mas posso depois também colocar o número da página ou outras informações, por exemplo, a citação. E no more of pages. Portanto, posso dizer aqui que, por exemplo, numa determinada página e ele vai-me colocar ali a informação das páginas. Pronto, o EndNote e o Google Docs já são compatíveis a partir do EndNote 21. Eu ainda por acaso ainda não precisei de utilizar em sistemas online, mas é uma das vantagens, porque muitas das vezes em trabalhos colaborativos nós estamos a trabalhar em Google Docs e faltava-nos aquela parte da relação com o EndNote. Uma das ferramentas que eu também trabalho é o Scrivener. Na altura não o tinha, não usei durante o doutoramento, não conheci, foi mais tarde, e tem sido uma das ferramentas que eu uso para guardar, digamos, os diversos temas de investigação e as investigações em curso e as coisas que já estão escritas, os abstracts que foram escritos e que não foram enviados, os artigos que ficaram pelo meio, tenho sempre tudo no mesmo sítio. E quando não faço isso, depois ando à procura. Eu sei que fiz a coisa e não sei onde é que ela está, portanto, por norma, tenho tudo aqui guardado. Isto foi um software que foi feito para escrita de livros, de romances, portanto, tem uma parte que está ligada à definição das personagens, pronto, mas que também se adequa perfeitamente à investigação para deixar outras informações adicionais e que permite trabalhar com estilos também e depois fazer a publicação, portanto fazer o publish e aquilo ficar já em PDF direitinho. Portanto, eu tenho uma passagem rápida de um sistema de trabalho para um sistema final. Pronto. Compilando. Posso exportar para o Word. Ok. Desculpa, aqui só. A grande dificuldade no Scrivener é que ainda não está ligado diretamente aos sistemas de referenciação bibliográfica, portanto há forma de fazer, mas dá mais trabalho do que como... Pronto. O InDesign, só para umas últimas notinhas antes de terminar. Muitas das teses e dissertações têm a sua edição feita em InDesign, mas a maior parte das vezes o que eu tenho observado é que
com pouco domínio do programa. Questões simples. Devem trabalhar com livros e ficheiros, isto é, há um livro que é a dissertação e depois cada um dos capítulos são ficheiros separados. A numeração depois ela vai encadear, conseguimos coisa, mas permite mais facilmente mudar a ordem. Devem definir master pages, portanto, páginas que vão definir o layout e que depois são aplicadas aos diferentes ficheiros. Aqui estão a ver este símbolozinho aqui, quer dizer que este é o ficheiro onde a definição dele vai ser aplicada sempre aos outros, portanto, eu quando quero fazer uma alteração, faço a alteração neste e aplico aos outros, por exemplo, estilos, parágrafos, outras coisas. Da mesma maneira que no Word trabalhávamos com estilos, no InDesign devemos trabalhar com estilos, e se conseguirmos ter uma relação direta entre os estilos do Word e os estilos do InDesign, a importação é relativamente fácil de um para o outro, portanto, e conseguimos ter um percurso mais fluido. Usar a língua correta, isto é, se estamos a escrever em português, a língua deve estar definida em português, se estamos em inglês, deve estar em inglês. Porquê? Porque a hifanização, isto é, onde se colocam os hífens nas palavras, é diferente consoante as línguas. E a coisa mais chata quando se está a ler é, de repente, percebermos que o texto estava formatado para inglês e é um texto em português e todos os hífens estão no sítio errado. Numerações automáticas, da mesma maneira que no Word para as imagens, como mostrei, no InDesign podemos ter numerações automáticas, tudo e mais alguma coisa, só temos que definir qual é a série que queremos numerar automaticamente e fazemos a numeração. Os órfãos, isto é, há sistemas automáticos de não ficar com uma linha sozinha no princípio ou no final de uma página e, portanto, é esse o controle de órfãos. Podemos definir que tem que ter sempre 2 ou 3 ou 4. As referências cruzadas também, os índices automáticos, tudo isto é possível fazer no InDesign e tem ainda, digamos, mais ferramentas, como, por exemplo, layers que não temos no Word. Portanto, todas as marcações permitem-nos que o texto esteja sempre no mesmo sítio, não é? Definições de estilos, tudo está feito para todos os tipos diferentes estão definidos e, portanto, se eu preciso mais de uma letra maior, não vou simplesmente crescer a letra, vou definir um novo tipo de estilo que vai ser, vamos dizer, o normal mais um, se for caso disso. Está um bocadinho para a frente. E com isto demos a volta à espiral, podíamos começar tudo outra vez de novo, mas já estamos atrasados, e também coisa. E deixávamos só como último momento o site, ou melhor, o grupo do Facebook, que nesta altura já tem cerca de uma década, de ferramentas informáticas de apoio à investigação, em que o que se está a colocar, essencialmente, digamos, tem sido mantido por mim, mas de vez em quando o Pedro Varela também faz alguma contribuição, que são não apenas ferramentas, mas às vezes dados em acesso livre, por exemplo, bases de dados de fotografias estão disponíveis e que, pronto, sempre que encontro alguma coisa, normalmente partilho, porque eu acho que há tanta coisa disponível que raramente nós conseguimos saber tudo, e muitas vezes coisas que eu encontro para mim não me vão fazer falta,
Eu não vou conseguir fazer nada com elas, mas podem servir para o outro. Portanto, a ideia é mesmo partilhar. E com isto, já sou um bocadinho atrasada, peço-vos desculpa, mas estamos terminados.